os debates no YouTube de fato servem para alguma coisa, o Monark voltou a defender aquele partido lá, sabe? Aquele partido, nesse formato que tá bombando no YouTube aí. Um não sei o que versus 50 mil não sei o que lá. Vamos falar sobre isso com o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Sim, é sobre Monark. A gente podia continuar ouvindo Sabiá, né? Fazer outra coisa da Não, vida. eu tava imaginando o gráfico de retenção, assim, quando eu falei, sim, é sobre Monark. Ou Vamos descobrir. a gente vai descobrir aqui. E na verdade a gente pode pensar também em meios criativos de debates, né? Um Pedro e 30 monarques, um Pedro e 30 gamers. Vamos pensar nisso, Nossa, nesse formatinho? Tem tanta piada que dá pra fazer com esse formato de um qualquer coisa e 20 aquela outra coisa. Fora que o título isolado entre si é mega estranho, gente. Parece título de outra coisa. Mas é um formato que dá certo, né? Vamos. Assim, a gente critica, vamos lá. Mas a gente diz também que é um sucesso. A gente vai mostrar um pouco sobre isso. Vamos mostrar primeiro o de sempre, né? Eu costumo dizer, Ana, a gente já falou sobre isso quando a gente estava analisando o não assunto do rompimento do Monark no Flow. Mas assim, a impressão que dá é que ele vive eternamente no Monarch Day, né? Ele entrou naquele dia e não saiu nunca mais. Uhum. Ele tá lá circulando e aí ele vai. O pior dia da marmota ever. Só que é o dia da marmota que envolve basicamente todo o YouTube, a gente que tá falando dele aqui, porque a gente tem que girar essa rodinha. Mas pelo menos vamos botar alguma crítica, né? Monark, notinha lá no DCM, volta a defender o partido nazi e negacionismo em debate contra haters. Vamos lá. O influenciador Bruno Ayub, conhecido como Monark, voltou a viralizar nas redes sociais, fazendo apologia ao nazismo e defendendo outros absurdos da extrema-direita. A aparição mais recente foi em qual canal? Qual canal? Redcast. Por que será? Por que será? Onde ele confrontou 30 críticos em um novo tipo de debate que tem ganhado espaço no YouTube. O formato conta com um debatedor central, que leva ao grupo uma frase inicial e os 30 participantes disputam minutos para refutar o protagonista. Na ocasião, Monark escolheu os seguintes temas. O governo quer regular as redes sociais para impor censura. Nenhuma vacina deveria ser obrigatória. Esse segundo é maravilhoso, né? Para quem perdeu parente na pandemia. Enfim, né? Parabéns, Monark. Fui tirado da minha empresa sem nunca ter cometido crime. Aquecimento global não existe e não existe liberdade de expressão no Brasil. Tô boquiaberta, assim. O Monark, ele abraçou os discursos dele. Vamos ver ele defendendo essas ideias absurdas. Vamos lá. Deus do céu. Coragem. Pro coitado do Léo Grandini, mandar um beijo pro Léo. Vou chamar você pro Meteoro Repórter. Vamos lá. Tu acredita? O Léo, tá? Não o Monark. Acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025. Olha, Monark, não sou nem eu, sou a NASA, né? Mas a NASA mente. É a NASA, do país que você considera como referência de democracia e de liberdade. Você sabe o que... Você tá dizendo, então, que a NASA mente quando ela diz que de 93 para 2018, o nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz só ano passado, 0,59 centímetros subiu o nível do mar no mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra Lua, não. Mas porra aí nenhuma. fica difícil. Mas aí fica difícil. Você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da Lua são muito fake, mano. São fake? Parece o episódio do Chapolin dos Aerolito, velho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que foi isso? Parabéns ao editor aí desse negócio. Ai. E aí ele fala a respeito aqui da apologia ao nazismo. Eu achei que tava com um corte aqui, mas ó. Já fui tirado da minha própria empresa sem nunca ter cometido um crime. No Brasil existe um tipo penal chamado apologia aos nazis. Então eu tô te respondendo, seu crime foi fazer apologia a isso. Mas eu não cometi nenhum crime. Ok, então, pelo crime no qual você respondeu. Eu só falei que o partido deles poderia existir. Isso não é crime, é liberdade de expressão. Seus... Aí eu não entendi o final aqui. Bulhufas? Não sei. Eu não sei, censuraram de um jeito. A partir do momento que você diz que uma ideologia que você defende é a exceção de pessoas por critério de etnia... Hã? Execução de pessoas por critério de etnia poderia existir e se organizar em um partido legal, isso é apologia. É isso. O Léo explicou didaticamente. E assim, por que fazem esse formato de debates? E por que a gente
pelo menos eu, assim, Ana, não tô falando em nome do Meteoro, mas eu acho que o Meteoro concorda de uma certa forma. Por que a gente tá criticando isso? Olha só, primeiro, esse corte de hoje pode ter grandes chances de ter muita visualização pelas pessoas que gostam do Monark e as pessoas que odeiam o Monark. O debate, eu não vou nem mostrar nada do debate. O debate tá com 895 mil visualizações, gente. Do cara falando a mesma coisa que anos atrás. E coisas piores, assim, porque ele sacou, gente, da audiência. Que, na verdade, a tática do Bolsonaro, a tática do Trump, de todas essas lideranças de extrema-direita é essa. Você não precisa nem acreditar que a Terra é plana. Você usa isso como ferramenta de engajamento. O vídeo tá num formato, e aí eu tenho que criticar o YouTube, não tô dizendo que não é pra fazer isso, mas amplifica a fake news. É o Redcast com o canal do Ryan Santos. E assim, gente, tudo bem, ainda é um formato que tem os críticos do Monark. Mas, Ana, se isso aqui é um corte do Monark falando sozinho, é fake news em 2 canais. Não tem contraponto. Então, é exatamente como o bot tá falando, é rage bait. É rage bait, inclusive, na minha seleção de pautas, tá, gente? Pra galera que tá criticando, eu concordo com vocês. Eu não quero mais falar do Monark. Só que a partir do momento que ele tem um vídeo com quase 1 milhão de visualizações, ele é pauta. Esse é um ponto que a gente precisa entender, assim. Eu entendo o dilema e o drama, né? De perceber a estratégia do rage bait como estratégia comunicacional, mas ela é uma estratégia predatória, porque ela se alimenta justamente da atenção que né, as besteiras ganham para fazer espalhar as próprias besteiras. É a viralização quase no seu sentido mais direto, assim, né? E eu concordo mesmo com o comentário ali que diz que ele adotou isso como uma estratégia que parece que nem ele mesmo acredita no que está falando, mas acho que chega num ponto em que é irrelevante se ele acredita ou se ele não acredita, porque eu falar isso da maneira mais suave possível, eu não me importo com o que o Bruno Ayub acredita, ele, pessoalmente, lá na sua cabecinha, o que ele acredita. O que importa é que ele fala essas coisas e ele fez um negócio, tá? Ele não é só um idiota falando besteira, ele transformou isso num negócio extremamente lucrativo. E ao fazê-lo, ele espalha essas ideias e ele influencia uma porção de pessoas que acham que ele é uma pessoa a ser levada a sério, né? E esse é o grande problema. Essa é a notícia, né? Por que o Monark voltou dos Estados Unidos para o Brasil? Porque aqui ele tem um mercado muito lucrativo para isso. Bom, existe outra tese que ele já não era mais bem-vindo lá. Mas, medo do ICE, né, talvez. Talvez, mas isso é hipótese, não tem qualquer tipo de comprovação disso. Mas o que dá para a gente afirmar um pouco mais seguramente é que aqui ele tem um mercado e uma atenção, ele é uma celebridade aqui. E aí, de novo, eu vou voltar num ponto que eu defendi já na semana passada. Dizer que o Monark é uma celebridade ou é um influenciador não é fazer um elogio a ele. A gente precisa se descolar dessa ideia, entender que ele exerce uma função remunerada de comunicação na internet. E para isso, de novo, é preciso que a gente regulamente essa bagaça, né? Tanto a internet de forma geral, como a atividade de comunicação de um influenciador, que é uma pessoa que tem muitos seguidores e ganha dinheiro com isso, tá? Sim. E tem que ter algum tipo de responsabilidade de comunicação, como a gente tem responsabilidade de comunicação no jornalismo, que é outro tipo de atividade de comunicação e que muitas vezes também se entrelaça com a atividade de influenciador, tá? E aí, só para fechar o corte, Ana... achei que você tinha terminado, perdão. Não, tranquilo, mas eu queria mostrar uma coisa só, porque a minha ideia de fazer esse corte, por incrível que pareça, não foi no debate Monark versus 30 haters, porque esse aqui é o clichêzão e é o que tá viralizando agora, mas foi numa entrevista, por sinal minúscula, no programa Achismo, na verdade um corte do Achismos do Maurício Meirelles, que não é um cara de esquerda. Eu peço só que vocês vejam isso aqui e vejam como...
nas duas hipóteses, tá? Se o Monark usa isso como modelo de negócios, o quão perverso é, porque ele consegue revoltar um cara que, abre aspas, é do mesmo campo dele, ou a hipótese 2, se ele realmente acredita nessas coisas, ele só pode ser uma pessoa com sérios problemas de saúde mental. Olha só. Por isso que eu acho que a liberdade de expressão é um problema. Mas é que isso não é liberdade de expressão. Quando eu tô falando liberdade de expressão, O Maurício Meirelles problematiza a questão da liberdade de expressão. E ele dá um argumento bem sólido. Olha a resposta do Monark. liberdade intelectual de expressar ideias. De opinião. É expressão de ideias. É porque eu acho que a gente traduziu o Senão você free vai falar speech. que assassinato é liberdade de expressão também. Não faz sentido nenhum. Mas isso, cai cara. nisso, esse é o problema. Porque... Não, cai nisso por causa que os esquerdistas ficam mudando o significado das coisas. Mas vai cair. Esse é o problema. Porque eu acho porque que... eles ficam fazendo malabarismo. É malabarismo, cara. Isso é malabarismo. Porque eu acho que... Você concorda que eu tenho... Você concorda com o fato de você falar o que você quer e eu falar que é uma merda o que você fala? Isso é liberdade de opinião. Liberdade de expressão, isso, de opinião. Tá bom. É que eu acho que... Liberdade de fala. Liberdade de ideias. Liberdade do discurso público. É que eu me lembro que assim... Mas é... Você tá entendendo que o nome é irrelevante? O importante é o conceito aqui. Mas né? você não acha que como fazer isso também é preocupante? Vou te dar um exemplo. Eu me lembro que você falou uma vez, eu entendi onde você quis chegar, mas eu acho que falei... Quando eu li, eu falei, puta, cara, o Monark vai se fuder aqui, ele falou uma merda. Que você falou assim, não acho errado as pessoas pensarem... Não vou saber parafrasear a frase. Foi no Twitter isso? Foi no Twitter. Você perguntei para advogado, se ter um pensamento racista é crime? Isso. Então fodeu, prende um monte de gente aí. Duvido que tenha Posso falar? um ser humano que nunca teve um pensamento que pode ser enquadrado como como racista. Eu entendi o que você quis dizer, mas a forma como ficou escrita... Para, Maurício. Mas para, cara. Mas é, Monark. Pelo amor de Deus, cara. Sabe por quê? Dá um tempo. Não, na moral, dá um tempo. Ouve. Não, Calma, sabe deixa eu falar. Não, você tá falando bastante. Liberdade de expressão. Deixa eu falar, cara. Mas deixa eu falar. Tá bom, fala. Não é, cara. Me entenda, assim. Eu acho que a partir do momento que você cria potenciais interpretações... Foi uma pergunta pro advogado, pelo amor de Deus, cara, no Twitter. Não. Ouve. Mas eu já entendi o que tu quer falar, eu não concordo. O que eu quero falar? Tu quer falar que você tem que tomar cuidado por causa do entendimento das pessoas. Você não acha que você, quando falou daquele jeito... Não. Tem um pouco a ver com isso. O que eu quero falar é o seguinte... Que a forma como a gente fala, se a gente não fala de uma forma clara... E quem decide a forma que tem que falar? Porra, existe a interpretação. Não, e a interpretação subjetiva, qualquer um interpreta do Então, mas aí não facilita o teu projeto de vida? Se a sua ideia é ser liberal para você falar o que você quer, quanto mais você tiver ruído na forma como você fala, mais vai prejudicar o que você quer? Não, bicho, cara, liberdade de expressão é justamente você poder falar com ruído. Você fala, cara... Eu fiz uma pergunta para um advogado sobre algo na lei, mano. Se você não gostou da minha pergunta, o problema é teu, tá ligado? Sim, entendi o que você quis dizer. Não, mas não tem... Eu não sei o que você falou na frase, eu não lembro. Eu perguntei, ter um pensamento racista é crime? Foi isso. A pergunta é, se você ler, vai estar escrito assim. Então, mas aí o que a pessoa pode... Ela pode fazer o que ela quiser, então, mas aí o problema você... é dela. Mas aí você não concorda que você perde... Não concordo. A tua luta? Porque a tua Não luta concordo, pô, eu quero ter a liberdade de... Bicho, você não pode fazer uma pergunta para o advogado mais? Pode. Eu Tem que entendi fazer o a pergunta do... Não, mas o seu ponto é de que eu, por não ter feito a pergunta... Eu não tô falando sobre responsabilidade, você viu que eu não falei disso. Não, tudo bem, mas... Então, mas o Maurício falou de responsabilidade. Essa é a questão. O Monark faz uma comunicação irresponsável, Ana. Sim. Esse é o lance. Esse é o ponto. Esse é o ponto de tudo. Porque, olha que doideira. O Monark disse que nós dois aqui somos dois canceladores de esquerda, mas segundo o próprio princípio do Monark, nós estamos validados. A gente pode falar que a ideia dele é uma merda, é liberdade de expressão. Eu uso a mesma carta. Não pode. Mas essa contradição, ela é inerente a esse tipo de discurso do defensor da liberdade de expressão de forma radical. Ela sempre vale para eles e não para os outros. Sim. E ela não consegue participar de um preceito. É crime ter um pensamento racista? Sim, porque o pensamento racista vai gerar a ação racista. Lógica de filosofia básica. Claro que você tem que reprimir esse pensamento. Senão eu vou começar o quê? Vou incentivar a população a cometer furtos no meio da cidade? Ou a ter comportamentos, por exemplo, de... Não, e o que ele está fazendo aí é uma argumentação absurda, uma estratégia de argumentação muito cachorra.
Né? Ah, não, Estratégia vão cachorra, policiar gostei. Vamos a adotar. estratégia cachorra. Vão policiar pensamentos. Agora, não é sobre isso, não é sobre policiar pensamentos. Mas aí ele leva isso ao absurdo e com isso ele consegue criar um falso argumento para convencer o idiota, né? Isso é uma ofensa aos bebezões. Isso é uma ofensa aos bebês, porque os Exato. bebês recebem não também quando eles fazem coisa errada e eles não argumentam dizendo liberdade de expressão, né? Mas enfim, para não estender mais esse corte, eu só queria endereçar isso, assim. Porque eu sei que muita gente vai dizer, mas vocês estão dando palco para o Monark. Né? Vocês estão... desculpa usar a expressão, não é pessoal com o comentário que tinha ali dizendo, vocês estão dando espaço na mídia para eles. E esse é o meu ponto. Ele é uma mídia. Ele em si é uma mídia. Ele não criou o maior podcast do Brasil fazendo isso aí, gente. E é isso que eu gostaria de pautar, essa discussão que eu gostaria de pautar. O Monark em si é uma mídia, e fazer o que ele faz não somos nós que estamos dando o espaço para ele, nós estamos apontando, dizendo, veja o que este homem está fazendo, sabe? Na esperança de que isso gere uma discussão que leve a uma regulamentação, a uma consequência, a alguma coisa que consiga lidar com o fato de que pessoas são propagadoras deste tipo de coisa hoje em dia e estão se escondendo sob essa ideia completamente distorcida de liberdade de expressão. Último dado só. Isso, O Redcast tem, entre os vídeos mais vistos deles, são todos debates. O primeiro, Pablo Marçal. O segundo, Martina. O terceiro, Mamãe Falei. E o quarto é o Monark. Tá bom pra vocês? Exatamente. Esse é o tamanho do programa. Isso aí. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para más notícias do dia. Sem Monark agora.